Olá pessoal, nesse exercício nós temos duas esferas idênticas com cargas elétricas iniciais diferentes, são colocadas em contato e após o equilíbrio eletrostático ter sido atingido, elas são separadas. E a questão que é que a gente encontre quantos portadores de cargas, que seriam os prótons ou elétrons, que passaram de um corpo para outro nesse processo de eletrização, durante esse contato. Primeiramente, pessoal, quando nós temos o processo de eletrização por contato, quando nós colocamos dois corpos em contato, os portadores de cargas que vão ser transmitidos de um corpo para outro só podem ser os elétrons. Os prótons estão conectados lá no núcleo atômico, não tem como prótons serem transmitidos de um corpo para outro. Então, se essas esferas trocam cargas por contato, com certeza os elementos, os portadores de cargas que vão estar passando de um corpo para o outro, com certeza vão ser os elétrons. Então, nós já poderíamos descartar duas alternativas que falam que são os prótons que estão passando da carga da esfera A para a esfera B. Uma outra coisa, quando os elétrons são transmitidos de um corpo para outro, você só tem um certo número inteiro de elétrons passando de um para o outro. Ou vai um número inteiro de elétrons de um corpo para o outro, ou não vai elétrons. Não tem como ir frações de elétrons de um corpo para outro. Não tem como, por exemplo, ir 0,5 meio elétron de um corpo para o outro. Então, se nós olharmos aqui a alternativa D, que está falando que 1,6 vezes 10 a menos 19 elétrons terão passado de A para B, nós já podemos descartar, porque esse número não é um número inteiro, esse é um número 0, um monte de zeros aqui, 19, quase 19 casas aqui, 6. Nós temos um número quebrado aqui, não seria um número inteiro. Então, a alternativa D também nós podemos descartar. Então, a gente fica aqui somente com a possibilidade de ser a alternativa C ou E. Então, para isso, para a gente conseguir chegar na resposta, nós precisaríamos lembrar que quando corpos idênticos são colocados em contato, a carga final que eles vão atingir corresponde à média aritmética dos valores das cargas que eles possuíam antes. Então, a gente vai fazer a média aritmética das cargas iniciais, o resultado vai dar para a gente o valor da carga do corpo A e do corpo B após o processo de eletrização por contato. Então, substituindo os valores aqui, a carga do A é menos 14 vezes 10 elevado a menos 6, a carga da B é 50 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 2. 50 somando com menos 14 vai dar 36, como a potência de 10 é a mesma, a gente só mantém, vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Então, a carga de 18 vezes 10 a menos 6 coulombs corresponde à carga da esfera A e da esfera B após o contato. Após o contato, quando os corpos são idênticos, eles ficam com cargas de mesmo sinal e mesmo valor. Mesmo sinal e mesmo valor. Então, como esse resultado foi positivo, a esfera A vai ficar positiva e a esfera B também vai ficar positiva. Então, se a esfera A, vamos pensar nela primeiro. Se a esfera A estava eletrizada negativamente, na verdade vamos aproveitar esse esqueminha aqui que eu já montei. Se a esfera A estava eletrizada negativamente
e se tornou positiva, ficou eletrizada agora positivamente, significa que ela perdeu elétrons para quem? Para a esfera B. A esfera B estava com uma carga de 50 vezes 10 a menos 6. E agora ela ficou somente com 18 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou seja, a carga dela ficou menos positiva do que ela era antes. A carga da B ficou menos positiva do que era antes. Isso se deve pelo fato dela ter absorvido portadores de cargas negativos. A esfera B reduziu o valor da sua carga, ficou menos positiva porque ela ganhou elétrons. Então, os elétrons passaram da esfera A para a esfera B. Vocês podem ver que a gente já poderia responder a questão, assinalar a alternativa correta, só de saber isso, só de fazer essa interpretação. A gente não precisaria nem calcular o valor que ele está fornecendo. Porém, para a gente fazer a resolução completa, o que está acontecendo? A gente teria que escolher uma das cargas, a esfera A ou a esfera B, e pensar no que aconteceu com cada carga para definir o número de elétrons que foram transportados, que foram cedidos ou recebidos por cada uma delas. Então, a esfera A tinha uma carga de menos 14 vezes 10 a menos 6 coulombs e passou a ter uma carga agora de 18 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, nós vamos pensar em qual é o valor em coulombs de carga que essa esfera A adquiriu. A gente vai calcular uma variação da carga da esfera A. Nós vamos fazer a carga final menos a carga inicial, que é 14 menos 14, não posso esquecer do sinal, variação é final menos inicial. Então, 18 vezes 10 a menos 6, menos 14 vezes 10 a menos 6. A variação da carga, fazendo a regrinha de sinal aqui primeiro, menos com menos dá mais. 10 a menos 6, a variação da carga da esfera A foi de 32 vezes 10 a menos 6 coulombs. E como ele fornece o valor da carga elementar no enunciado, essa variação está associado ao número de portadores de carga que foram transmitidos da esfera A para a esfera B. É o número de portadores, para eu descobrir o valor aqui em coulombs. Esse valor de carga em coulombs que a esfera A adquiriu se deve a uma certa quantidade de portadores de cargas que foram transmitidos, que está representado ali com o Ezinho, que é o valor da carga elementar. O Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19, 32 vezes 10 a menos 6. Então, o número de elétrons que foram transmitidos da esfera A para B vai ser o resultado dessa divisão. Vou cortar a vírgula, aumentar um zero. 320 por 16 vai dar 20. O 10 a menos 19 a gente pode passar modificando o sinal, vai ficar 10 elevado a 19. E aí, fazendo esse produto, nós temos 20 vezes 10, somando os expoentes, 10 elevado a 13. E para ficar em notação científica igual à alternativa, eu diminuo uma casa aqui, escrevendo 2, e aumento 1 no expoente. 10 elevado a 14. Essa resposta que a gente obteve pensando na esfera A seria a mesma resposta se o raciocínio tivesse sendo feito com a esfera B. Se a gente estivesse pensando, né, na carga que a esfera B tinha antes, que era 50 vezes 10 a menos 19 coulombs.
ou melhor, 10 a menos 6 coulombs. E agora a carga que a esfera B tem depois, 18 vezes 10 a menos 6 coulombs, a gente iria ver que a variação da carga na esfera B foi a mesma variação da A. Tudo que a A perdeu, a esfera B ganhou, pensando nos elétrons, né, que foram transmitidos. Então, a variação dos dois tem que ser igual. Então, tanto faz a gente escolher analisar, para descobrir o número de elétrons, analisar a esfera A ou a esfera B, que o resultado iria acabar sendo o mesmo, 2 vezes 10 a 14. Então, portanto, né, alternativa correta, alternativa C.